Olá, pessoal. Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir a terceira lei de Newton. O objetivo dessa aula é enunciar e discutir a terceira lei. Para isso, nós vamos começar vendo, o princípio da superposição. Em seguida, eu vou enunciar a terceira lei para vocês e, para finalizar a aula, nós vamos fazer um resumo das três leis de Newton. Bom, em aulas anteriores nós discutimos que as leis de força, elas dependem apenas da posição e da velocidade das partículas que compõem um sistema isolado. Nós vimos que isso está relacionado com o princípio do determinismo newtoniano e que se a gente somar a esse princípio do determinismo newtoniano o princípio da superposição, a gente pode enunciar a segunda lei de Newton. O que eu vou querer fazer com vocês nessa aula é revisitar esse princípio da superposição. Na verdade, eu vou querer formalizar ele um pouco mais com vocês. Nós também já discutimos em aulas anteriores, uma propriedade sobre as acelerações de um par de partículas isolados. Então, eu vou querer mais uma vez voltar nesse assunto, extrair daqui a lei das acelerações e, com isso, enunciar a terceira lei de Newton. Vamos começar, então, com o princípio da superposição. Vamos considerar um sistema de N partículas isolado. Então, eu tenho aqui, para esse caso, um sistema de N partículas onde o meu N é igual a 6. Vamos considerar que eu quero analisar qual é a força que está atuando nessa partícula I. Bom, de acordo com a segunda lei de Newton, que a gente já discutiu aqui em aulas anteriores, nós temos que a força que atua na partícula I é igual à massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I. Essa força Fi é a força total que atua na partícula I. De acordo com a segunda lei de Newton, a gente já viu que essa força ela vai depender da posição e da velocidade de todas as partículas que compõem esse sistema. Então, eu estou colocando aqui que a nossa força Fi ela depende de Ri, onde R vai ser o vetor posição da partícula I, o vetor posição da partícula J e assim sucessivamente, e a velocidade da partícula I, velocidade da partícula J, até eu ter a velocidade de todas as partículas que compõem o sistema. Bom, o que a gente pode dizer sobre essa força Fi? Será que tem alguma forma de decompor? O que a gente pode falar a mais sobre ela? Então, para a gente conseguir ter uma informação a mais, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos considerar uma situação hipotética na qual as outras partículas elas estão infinitamente afastadas dessas duas partículas que eu estou considerando aqui no meu sistema, a partícula I e a partícula J. Então, o que eu vou fazer aqui é considerar um par de partículas isolado. Bom, a gente já discutiu também que, na verdade, esse par aqui, para essa situação que eu estou apresentando, é uma situação hipotética, mas o conceito de par de partícula isolado, ele não é tão hipotético assim. Em boa aproximação, nós temos as estrelas binárias, que representam, seria uma boa aproximação para um par de partículas isolado, onde você tem duas estrelas e as outras estrelas que estão ao redor dela, na verdade, estão infinitamente afastadas. Então, elas não conseguem exercer influência sobre essas duas estrelas que estão sendo apresentadas aqui no GIF. Então, vamos considerar o seguinte, dado esse par de partículas isolado, eu tenho aqui minha partícula I e a minha partícula J, nós temos que Fi, que é a força total que atua na partícula I, na verdade, essa força Fi é devido apenas à interação da partícula I com a partícula J. Então, eu coloco aqui que Fi é igual a um Fij, onde essa notação aqui, Ij, na verdade, significa força na partícula I devido à partícula J. Tá? E essa força ela vai depender da posição e da velocidade dessas duas partículas que estão compondo aqui o nosso par de partículas isolado. E eu posso repetir esse procedimento agora considerando um outro par, que é o par formado pela partícula I e pela partícula K. Mais uma vez, para esse caso aqui, eu vou ter que a minha força Fi, que é a força total que atua na minha partícula I, essa força é devido apenas à interação da partícula I com a partícula K, tá bom? Então, eu coloco aqui, Fi é igual a F e K, onde F e K significa força da partícula I devido à partícula K.
E essa força, mais uma vez, ela vai depender da posição e da velocidade das partículas que estão compondo o sistema, que na verdade são só as partículas I e K. Bom, e a ideia é que a gente pode repetir esse procedimento para todas as outras partículas. E o que a gente vai, então, eu vou considerar apenas pares, né? Minha partícula I com a partícula J, minha partícula I com a partícula K, até a partícula I com a partícula N, Nzão aqui, onde esse N é o número total de partículas do sistema. Então, FIN é a força na partícula I devido à enésima partícula do sistema. Então, aqui o que eu fiz foi, eu analisei os pares de forma isolada. Eu considerei apenas um par isolado de partículas. A ideia a pergunta que fica é, como que eu posso analisar o sistema composto pelas N partículas, né? Quando eu não mais posso ficar isolando apenas os meus pares. E o que a gente tem é que a força total, né, a força resultante que vai atuar nessa partícula I, é a força exercida por todas as N partículas que compõem o sistema. De acordo com o princípio da superposição, a força total sobre uma partícula, no caso aqui a partícula I, que é a minha partícula em estudo, ela é igual à soma vetorial das forças que cada partícula vizinha exerceria se estivesse sozinha nas vizinhanças da partícula em estudo. Então, eu posso dizer que a força total que está atuando na minha partícula I é igual a F e J mais F e K e assim sucessivamente até eu chegar em F e N, onde Nzão aqui é o número de partículas total do meu sistema. Então, a ideia é que a gente pode sempre somar essas forças, né? Então, o princípio da superposição ele vai dizer que uma força não vai influenciar na outra. A força que a minha partícula J exerce sobre a partícula I não influencia a força que a partícula K exerce na partícula I e assim sucessivamente. Então, eu coloco aqui para vocês. A força exercida sobre a partícula I pela partícula J independe da presença de outras partículas. Então, esse é o princípio da superposição. Vamos discutir agora a terceira lei de Newton. Para isso, vamos considerar, de novo, né, um par de partículas isolado no universo. Então, eu tenho aqui minha partícula I e a minha partícula J. A partir da segunda lei de Newton, a gente pode dizer que a força que está atuando na partícula I, devido à partícula J, é igual à massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I. Então, a força que vai estar atuando aqui é uma força devido à interação entre essas duas partículas. Olhando agora para a partícula J, né, então, ou seja, vamos analisar qual é a força que atua na partícula J. Pela segunda lei, eu também posso dizer que a força na partícula J devido à partícula I é igual à massa da partícula J vezes a aceleração da partícula J. Bom, na aula sobre segunda lei, a gente discutiu que a gente viu um resultado, né, uma propriedade das acelerações desse par de partículas isolado. Nós vimos que a aceleração da partícula I é igual a menos mji vezes a aceleração da partícula J, onde esse mji nada mais é do que a massa da partícula J em relação à partícula I. Tá bom? Se vocês não lembram dessa discussão, por favor, voltem lá no vídeo sobre segunda lei de Newton. A gente chegou nesse resultado. E levando em conta agora que esse mji é a massa da partícula J com relação à partícula I, como se fosse uma fração, mj sobre mi, nós conseguimos obter daqui a lei das acelerações. O que eu quero dizer com isso? A massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I é igual a menos a massa da partícula J vezes a aceleração da partícula J. Só que, usando o resultado da segunda lei de Newton, quem é a massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I? É exatamente a força total que atua na partícula I. O que é a massa da partícula J vezes a aceleração da partícula J? Pela segunda lei de Newton, é exatamente a força total que atua na nossa partícula J. Então, estou escrevendo aqui FJI. Então, o que a gente obtém é que a força que atua na partícula I é igual a menos a força que está atuando na nossa partícula J. Ó, tudo bem?
Com isso, nós podemos enunciar a terceira lei de Newton. Se Fij é a força que atua sobre a partícula I devido à partícula J, e Fji é a força que atua na partícula J devido à partícula I, nós temos que essas duas forças têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E, normalmente, né, Fij e Fji são chamadas de força de ação e reação. Sendo que qualquer uma delas pode ser chamada de força de ação. Se uma é a força de ação, a outra vai ser a força de reação. E, como vocês já devem ter visto, já discutiram isso no ensino médio, né, o enunciado da terceira lei, essas forças elas vão ter aqui, repetido mais uma vez, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas têm o sentido oposto. Uma outra forma, né, de enunciar a terceira lei de Newton é dizer que a cada ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Bom, uma coisa importante de frisar, né, que as forças de ação e de reação são sempre exercidas sobre partículas distintas. Então, a força aqui, Fij, é a força que atua na partícula I. E Fji é a força que atua na partícula J. Então, ação e reação vão ser sempre exercidas sobre partículas distintas. Vamos discutir agora alguns exemplos simples sobre a terceira lei de Newton. Vamos considerar um bloco sobre uma superfície horizontal. A gente pode pensar, né, quais são as forças que estão atuando nesse bloco. Bem, considerando que não há atrito entre o bloco e a superfície, nós temos que vão estar atuando sobre esse bloco a força peso, devido à atração gravitacional, e a força normal, devido ao fato do bloco estar apoiado sobre uma superfície. Nós temos que muitas vezes os alunos confundem, né, dizer que peso e normal constituem um par de ação e reação. Bom, a força-peso é uma força devido à atração gravitacional que a Terra está exercendo sobre o bloco. Então, a reação vai estar no centro da Terra. A força normal é devido à interação desse bloco com a superfície. Então, a reação a essa força normal está na superfície onde esse bloco está apoiado. E força-peso e força normal não constituem um par de ação e reação. É sempre importante frisar isso. Nesse caso aqui em específico, elas vão ter o mesmo módulo, mas não é porque isso acontece que eu posso dizer que elas constituem um par de ação e reação. Na verdade, elas não constituem porque estão sendo aqui aplicadas no mesmo corpo. Um segundo exemplo que a gente pode analisar também é o andar sobre uma superfície, né? Vamos considerar uma pessoa que está aqui andando sobre essa superfície. Como é que funciona isso, né? Quando a gente está andando, o que acontece é que, bom, a gente empurra o chão e o chão empurra a gente de volta. Então, a gente pode pensar na ação, a gente está empurrando o chão, e na reação, o chão empurrando a gente de volta. Aí a gente pode até pensar, poxa, mas eu estou aplicando uma força no chão, eu não vejo o chão se deslocar, eu não vejo o chão se mover. Que força é essa que eu estou fazendo no chão? Bom, na verdade, a gente não vê o chão se mover no outro sentido, porque o chão é uma estrutura rígida. Mas se a gente considerar agora um segundo exemplo, que é uma pessoa andando sobre uma canoa, a gente consegue observar esse efeito. Ou seja, à medida que a pessoa anda num sentido, a gente vê a canoa se movimentar no sentido oposto. Ou seja, à medida que a pessoa anda na canoa, ela está empurrando a canoa para trás e a canoa empurra a pessoa para frente. Então, para finalizar essa discussão, eu gostaria de finalizar apresentando uma discussão geral sobre o significado das três leis, né? Tudo que a gente já viu nesses 4 vídeos aí sobre leis de Newton. Então, o primeiro resultado importante é que fica subentendido no enunciado das 3 leis que estamos analisando o movimento de partículas em relação ao referencial inercial. Bom, esse conceito de referencial inercial apareceu quando a gente entrou nesse assunto de dinâmica. É um conceito que é difícil, é normal ter dificuldade no primeiro momento, então não se assustem. A ideia é que sempre que possível eu vou ficar revisitando esse tópico para poder cada vez mais a gente conseguir entender esse conceito de referencial inercial. Então, uma coisa que é importante é que, cinematicamente, todo referencial é equivalente. Então, lá quando a gente estava estudando cinemática, não importa que referencial que a gente estava usando, todos eram equivalentes. Mas agora, para prever o movimento, ou seja, quando a gente
está saindo de cinemática e entrando agora na dinâmica, a análise ela torna-se muito mais simples quando a gente usa os referenciais inerciais. Então, vamos tentar aqui só apresentar mais um exemplo para poder tentar clarear essa diferença de referencial inercial para referencial não inercial. Vamos considerar um carro, né? Esse quadrado aqui representa um carro, e esse carro ele vai entrar para fazer uma curva. E dentro do carro eu tenho que uma bola é solta por um passageiro bem no início da curva, quando o carro está entrando nessa curva. Vamos considerar no primeiro momento o referencial do carro. O carro ele é um referencial não inercial. E a gente pode classificar ele como um referencial não inercial se a gente comparar, por exemplo, com a Terra. A Terra, para muitos casos, né, como uma boa aproximação, ela pode ser considerada um referencial inercial. Então, se eu tenho um objeto que está se movendo de forma acelerada com relação a um referencial inercial, esse objeto ele é considerado um referencial não inercial. Bom, o que a gente vai observar aqui, né? Estando no referencial do carro, que é um referencial não inercial, a gente está em repouso dentro desse carro e a gente vê que do nada a bola se move para fora da curva. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente pode explicar que do nada a bola começa a se movimentar sozinha e no sentido de ir para fora da curva? Fica difícil de explicar. Para a gente explicar esse movimento, a gente precisa do auxílio de forças fictícias, que são o tema mais avançado aqui no curso de Física. Agora, se a gente considerar um referencial inercial, vamos considerar que a gente está no referencial da estrada, no referencial da Terra, o que a gente tem é o seguinte, ao abandonar a bola bem no início da curva, a única aceleração que vai estar atuando aqui no movimento dessa bola é a aceleração da gravidade. Ou seja, nesse plano horizontal, tá bom? Nenhuma aceleração atua na bola. E o movimento que ela vai ter é um movimento retilíneo uniforme. Então, o que a gente vai observar é a bola aqui se movimentando no sentido de sair pela tangente da curva. Ou seja, quando a gente usa um referencial inicial, a gente consegue explicar facilmente esse movimento. E quando a gente toma por base um referencial não inercial, fica muito difícil explicar o que está acontecendo. Então, como um resumo, né, geral, a gente pode dizer o seguinte, né, voltando lá para a primeira lei de Newton, nós temos que a primeira lei de Newton, ela, primeiro, garante a existência dos referenciais inerciais. Ela diz que o movimento de uma partícula isolada é o movimento retilíneo uniforme. E diz ainda que a presença de outras partículas no sistema é que altera o estado de movimento de uma determinada partícula. Então, tudo isso aqui que eu falei está embutido no enunciado da primeira lei de Newton. Vamos olhar agora para a segunda lei de Newton, né? Então, eu repito aqui essa informação que é importante, que fica subentendido que no enunciado das três leis, nós estamos sempre tratando referenciais inerciais. Bom, a segunda lei de Newton vai dizer para a gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Dado um sistema de n partículas, a gente tem que a força ela vai depender da posição e da velocidade de todas as partículas que compõem o sistema isolado. Então, isso é uma informação importante que vem na segunda lei de Newton. E uma outra informação é que, dada as posições e velocidades de todas as partículas que compõem o sistema, é possível prever o movimento. Outra informação importante é que, dado um sistema de n partículas, essa força resultante ela é dada pelo princípio da superposição. E por último, para fechar, a terceira lei, que foi o tema desse vídeo, ela vai dizer para a gente que a força pode ser analisada aos pares e que para toda ação nós vamos ter uma força de reação com o mesmo módulo, mesma direção e com um sentido oposto. Então, nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Pensem em perguntas sobre esses conceitos e tragam as perguntas e dúvidas para o nosso encontro. Até a próxima aula!